Bom dia, com a paz do Senhor Jesus. Livro do profeta Malaquias, capítulo 1 e o verso 2 declara-se assim. Apenas a parte inicial do verso 2 diz assim: Eu vos amei, e vós dizeis, em que nos amaste? O livro do profeta Malaquias, ele encerra o Antigo Testamento, o último profeta que escreveu um livro, e depois desse nós temos Mateus, os evangelhos que vêm pelo Senhor Jesus. E o livro se encerra exatamente num período quando a nação, o povo de Israel, o povo de Deus, estava totalmente desviado da fé genuína e verdadeira. Eles tinham caminhado para a idolatria, estavam mais preocupados com a sua vida social, econômica, do que a sua vida com Deus, a sua vida religiosa, a sua vida servindo ao Senhor. Os sacerdotes naquele tempo passavam necessidades porque o povo já não estava mais indo levar o que cabia levar ao templo para a manutenção do templo, para a adoração ao Senhor. Ou seja, cada um estava seguindo o seu coração, a sua vontade, os seus sonhos, seus projetos, seus desejos. Não é muito diferente dos nossos dias, porque quanto mais se aproxima o grande dia, mais o ministério da iniquidade, atuado pelo adversário, tem levado muitos a buscar o seu eu, o egoísmo, egocentrismo. Até os louvores, eles estão mais antropocêntricos do que cristocêntrico. É só observarmos. Louvores que falam que o homem vai vencer, vai ganhar, que Deus deu, Deus dá, são os mais ouvidos, mais cantados, mais vendidos, ao invés de ser o louvor que adore ao Senhor, que reconheça ao Senhor. Pois bem, o livro do profeta Malaquias abre esse segundo verso com o Senhor dizendo para eles: Eu vos amei, mas vós me perguntam, em que nos amaste? Era um povo ingrato, porque o Senhor amou eles. O Senhor amou de tal maneira que tirou eles do Egito. O Senhor amou de tal maneira que suportou todas as iniquidades deles no deserto até um certo momento em que não teve como suportar mais. O Senhor os amou quando no período de juízes eles adoravam outros ídolos, o Senhor levantava um juiz e trazia restauração. O Senhor amou eles quando deu vitória sobre todas as nações e estabeleceu Israel como sendo uma nação potente através do rei Davi, quando outrora ainda não era. O Senhor os amou quando entregou o seu Filho amado Jesus em favor de todo aquele que possa crer nele, tenha direito à vida eterna, ou seja, o unigênito do Pai. Essa pergunta é uma pergunta muito atual. Em que o Senhor nos amou? É como se o homem estivesse dizendo assim: o senhor não está vendo que eu preciso de coisas e situações na minha vida que precisam ser resolvidas? Mas o Senhor já amou o mundo de tal maneira. O amor já foi dedicado. O amor já foi provado e duramente provado lá no Calvário pelo sangue de Cristo. Então, o que nos cabe é exatamente o que Jesus disse: amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não está falando ama a si mesmo, mas está falando de amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Se eu amo a mim mesmo, então eu tenho que amar o semelhante. Mas a pergunta do Senhor para eles é: em que vocês dizem que eu não amei vocês? Se nós olharmos para dentro de nós, nós vamos ver que o Senhor nos amou, mesmo quando nós éramos pobres e miseráveis, que não servíamos a Ele. Até mesmo o ímpio vai observar em que em algum momento que ele clamou a Deus, Deus atendeu o pedido dele. E o Senhor amou ele, amou o clamor dele, a vida dele atendeu a ele, mesmo ele não tendo se voltado para o Senhor. Então, vamos refletir sobre isso. O amor ao Senhor é devido. Deus te abençoe e que você tenha um ótimo dia com a paz do Senhor Jesus. Amém?